O dia 1º de janeiro de 2010 ficou marcado para sempre na história de São Luís do Paraitinga. Uma grande enchente destruiu parte da cidade, mas a união dos moradores e voluntários trouxe um novo capítulo para a terra das Marchinhas. 10 anos depois, o município recuperou grande parte da história levada pelas águas do rio Paraitinga e se fortaleceu ainda mais. Veja na reportagem de Caroline Rossazzi e Adonias Araújo. Dez anos depois da enchente que devastou São Luís do Paraitinga, as marcas da tragédia estão cada vez mais raras. Em meio à arquitetura colorida e ruas estreitas do centro histórico, um ou outro casarão destruído ainda traz à tona a lembrança do acontecido que marcou a vida dos luizenses. Todas essas construções ficaram completamente debaixo d'água, como o restaurante do José Roberto. Demorou mais de um mês para ele recuperar o que perdeu e abrir as portas novamente. Eu tive um sentimento de força, de garra, de superação, de enfrentar o desafio. Eu parei por alguns minutos e senti que era de meu dever reconstruir de forma completa, tá? Tanto que hoje nós somos um pouco maior do que éramos, hoje nós temos uma capacidade maior para atender. A enchente causada pela forte chuva fez com que o ano de 2010 começasse com o rio Paraitinga tomando conta do centro histórico. Além do nível das águas subir rapidamente a uma altura jamais vista antes, construções não resistiram e vieram ao chão. A imagem da Igreja Matriz, que desabou na manhã de 1º de janeiro, impressionou o mundo. Com a cidade vivendo um completo caos, começou um trabalho para evitar que vidas fossem perdidas. No momento foi desesperador, mas ao mesmo tempo a nossa equipe se uniu, ficou muito forte e conseguiu de imediato resolver junto com muitos amigos, que era a prioridade nossa, que ninguém morresse afogado. E essa acho que foi a nossa grande tarefa, que deu certo. E depois de todos esses 3 anos do primeiro mandato, que foi a reconstrução da cidade. Daí sim foram vários assuntos em vários aspectos. A enchente deixou centenas de pessoas ilhadas e o acesso das equipes de resgate só podia ser feito de helicóptero. E foi aí que surgiu uma corrente do bem para reerguer a cidade. Pelo menos 20 instrutores de rafting deste camping da cidade ajudaram a resgatar vítimas e a levá-las para lugares mais seguros. O Paulo aproveitou que a casa dele não foi afetada para se dedicar a essa mobilização. Foram 21 horas sem parar para descansar. Ele e os demais instrutores resgataram dezenas de vidas, trabalho que rendeu ao grupo o apelido de Anjos do Rafting. O cansaço, na verdade, ele existiu, mas ele só foi percebido após eu parar. Após eu perceber que já não tinha mais pessoas para resgatar, quando eu parei, que eu respirei, que eu sentei mais aliviado, foi quando aí sim o cansaço bateu. O que fazia eu não sentir esse cansaço, eu acredito que é adrenalina. Adrenalina de ver pessoas que conviveram comigo a vida toda e essas pessoas estarem em situação de perigo, estarem necessitando da minha ajuda, da minha técnica de remada para possibilitar eles saírem daquela circunstância. Isso que te motivava a continuar? Isso que me motivava, não deixava eu parar. O triste episódio fez com que o município recebesse recursos do governo do estado, que ajudaram na longa caminhada para recuperar o que foi perdido. A Igreja Matriz foi reconstruída. Além disso, um trabalho preventivo também começou a ser colocado em prática. Em 2011, foram instaladas nas margens do rio 7 estações telemétricas que medem o nível da água e o volume de chuva. Isso ajuda a Defesa Civil a monitorar o risco de enchentes. O desassoreamento do rio também foi uma medida colocada em prática pelo governo do estado depois da tragédia, em 2011 e 2012. Esse trabalho faz com que ele demore mais para transbordar quando o nível das águas sobe. E assim a Defesa Civil tem mais tempo para retirar as famílias de casa se for necessário. Em 2009 a gente não tinha nada desses aparelhos, era só uma régua, um poste que marcava lá quanto deu. E a gente recebia a notícia
que estava enchendo até aquele ponto. A gente não tinha esse monitoramento. Então, o valor desses aparelhos que dá para a gente online, os dados de chuva montante, a gente tem as medidas e dá para avisar até com 12 horas de antecedência, com o plano de contingência, plano de evacuação da cidade, a gente faz o trabalho de estar retirando as pessoas. Se voltamos, voltamos para ficar. Disseram que a cidade não iria aguentar. Mas o povo paraitinga é muito forte, trabalhando a toda sorte, nós vamos reinventar. A capacidade que a cidade teve para se reerguer serviu de inspiração para este músico compor uma marchinha em homenagem à garra do povo luizense. O violão, fiel companheiro que dá ritmo à canção, é um dos poucos pertences que Baroni conseguiu salvar na enchente. Minha casa tem o primeiro andar, a água passou em cima do telhado. Então, absolutamente tudo que estava dentro da minha casa foi perdido. Vários instrumentos. E esse meu querido violão, meu primeiro violão, eu consegui restaurar. Mas o que ele leva como lembrança não é a tristeza de ter perdido praticamente tudo, e sim a força de cada morador para dar a volta por cima e reconstruir uma cidade ainda mais alegre do que antes, tanto quanto uma marchinha de carnaval. Nós tratamos esse assunto como a reinvenção. E era comum naqueles dias as pessoas comentarem que São Luís iria demorar muito tempo para se reinventar, para se reerguer, para voltar a funcionar. E muita gente também dizia que talvez isso nem fosse possível devido ao tamanho da tragédia, né? O conjunto arquitetônico todo abalado, muitas casas no chão. Então eu compus para usar nos meus shows, justamente com uma mensagem mais otimista, falando que rapidamente a gente conseguiu se reerguer e São Luís voltou. A todos que estiveram com a gente no grande acidente, a Cabereca vai mostrar que o jeito da gente agradecer é cantando pra você até o dia amanhecer. Que o jeito da gente agradecer é cantando pra você até o dia amanhecer. Oh, São Luís voltou, oh, São Luís voltou, oh, São Luís voltou. Um grande exemplo de resiliência, né? O Band Cidade fica por aqui. A seguir, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Na sequência, tem mais um capítulo da novela Ouro Verde. E às 10 da noite, o resumo completo do dia com análise dos assuntos mais importantes dessa primeira quarta-feira do ano no Band Notícias. Boa noite para você. Até amanhã.